Boa tarde a todos, meus eminentes colegas, conselheiro Altino Pedroso dos Santos, que nos dá a honra de presidir esta mesa, professor Joaquim Falcão, que compartilha conosco o trabalho desenvolvido na Comissão de Gestão, assim como o conselheiro Antônio Humberto, senhoras e senhores presidentes dos tribunais regionais federais, dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais dos trabalhos, senhoras e senhores diretores, é um prazer revê-los depois dos encontros regionais que tivemos durante todo o segundo semestre do ano próximo passado. A questão que nos traz aqui, como mote desse painel, a gestão estratégica como mecanismo de celeridade e efetividade, pretende abordar um problema crucial da atuação do Poder Judiciário hoje. A sua legitimidade como poder estatal e eficiência de sua atuação. Não se pode falar em legitimidade do Poder Judiciário sem abordar esses dois valores, a celeridade e a efetividade. A celeridade, assim entendida como a prestação no momento preciso, no momento em que é solicitada a atuação do Poder Judiciário. E a efetividade como aptidão da medida adequada a solucionar aquele caso concreto que é submetido ao Judiciário. Esses são os dois valores indispensáveis à legitimação da atuação do Poder Judiciário. E essa questão nos é posta com frequência. O Judiciário é célere, o Judiciário é efetivo. E qual é a resposta da nossa atuação? No último seminário, nós destacamos o papel da estatística, e o que nos mostra qual o retrato da nossa função. No ano de 2004, quando se começou a dimensionar estatisticamente o trabalho e as questões relativas ao Poder Judiciário, até 2007, o ano abordado no último Justiça e Números, nós podemos ter um panorama, ainda que dentro de uma breve série histórica, mas que permite algumas conclusões àquela pergunta inicialmente feita. Analisemos, então, as questões colocadas no âmbito das três justiças, a Justiça Federal, a Justiça, em sequência, a Justiça do Trabalho e a Justiça Estadual. Nós verificamos que, em 2007, mais de 2.600.000 casos novos ingressaram no Poder Judiciário. E há um nítido crescimento de casos novos de 2006 a 2007. Paralelamente, quando se analisa a produção do Poder Judiciário Federal de 2004 a 2007, verifica-se também uma curva ascendente na produção dos juízes federais. Esse gráfico demonstra com bastante clareza os dois fluxos que ressaltam o ingresso de processo na Justiça Federal e a sua saída, ou a prestação da tutela jurisdicional por meio de sentença. Verifica-se, então, um crescente aumento do número de sentenças, bem como um crescente aumento do número de processos propostos a partir de 2006 e 2007. Essa situação também se verifica no âmbito da Justiça Trabalhista. Também na Justiça Trabalhista, nós continuamos a ter uma intensa procura do Poder Judiciário Trabalhista. Mais de 3.600.000 casos deram entrada nos fóruns trabalhistas somente em 2007. Comparativamente com os números de 2004, também se verifica esse mesmo fenômeno. Há um aumento da busca do judiciário também na esfera trabalhista. Da mesma forma que, como na Justiça do Trabalho, o número de sentenças proferidas pelos juízes trabalhistas vem mantendo-se em uma curva ascendente. Ou seja, tem se trabalhado mais. Essa situação também se verifica no âmbito da Justiça Estadual. Na Justiça do Estado, considerando todos os tribunais do país, ingressaram em 2007 mais de 17 milhões de novos processos. É um número por si só gigantesco.
mais de 4 milhões a mais do que em 2000, aliás, mais de 3 milhões a mais do que em 2004, quando ingressaram 14 milhões e 200 mil processos. Também na Justiça Estadual, nós verificamos o aumento sensível do número de sentenças. Em 2004, foram proferidas um pouco mais de 10 milhões de sentenças, enquanto em 2007, esse número chega a mais de 14 milhões de sentenças. Verifica-se também por esse gráfico essa nítida ascendência, tanto no que se refere ao número de processos que dão entrada na Justiça Estadual, como ao número de sentenças no âmbito estadual que é proferido. É interessante frisar que esse aumento do número de sentenças, em todas as esferas, seja federal, trabalhista e estadual, ocorre independentemente do número de aumento, aliás, do aumento do número de juízes. Em 2004, nós tínhamos na Justiça Federal 0,65 juiz por 100 mil habitantes. Esse número, em 2007, passa a 0,79. Na Justiça do Trabalho, nós tínhamos 1,44 juiz por 100 mil habitantes. Em 2007, esse número passa para 1,66. E na Justiça Estadual, nós tínhamos 5,36 juízes por 100 mil habitantes. E passa para 6,04 juízes em 2007. Permite-se assim uma conclusão que, independentemente da variação quase significante do número de juízes no âmbito das 3 esferas do Poder Judiciário, houve uma crescente produção por parte dos seus magistrados. E essa produção reflete, indiscutivelmente, um fenômeno. Em primeiro lugar, cumpre asseverar que se aumenta o número de processos em todos os âmbitos da justiça, a análise das